E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza, então. Bom, gente, eu sou o Muma, vocês estão vendo aqui do meu lado, a gente vai trazer pela primeira vez um projeto que eu já estou há bastante tempo pensando para trazer, que é o MumaCast aqui, né, que é um podcast que a gente vai bater papo, e a pessoa que vai estar sempre comigo aqui é o meu irmão, né, o Vitor aí, para vocês saberem um pouco sobre ele vai contar depois do decorrer dos episódios, tudo, mais episódios, mas ele jogou bola profissionalmente aí por um bom tempo, né? E era dos irmãos quem sabia jogar bem e também quem também entende muito também de futebol. Então é bem legal a gente bater um papo e trazer uma outra visão que eu sei que vocês gostam, né? Vocês sempre gostam de saber sobre isso. Bom, se apresenta então um pouco aí. Fala, galera! Como é que vocês estão aí? Legal? Espero que estejam com muita saúde acima de tudo, todos aí tranquilos aí, sabe que nós estamos passando uma pandemia, uma coisa pesada, mas espero que esteja tudo bem. Meu nome é Vitor Lessa, hoje sou comunicador, vou trazer para vocês aí algumas novidades sempre do mundo do futebol, do mundo dos gamers, de entretenimento em si, mas acima de tudo contar para vocês uma visão diferente do que está acontecendo no mundo do futebol, no mundo esportivo em si, não só no mundo esportivo, no entretenimento em si. Até porque vão fazendo muitas alusões também do grande reality do momento, Big Brother com futebol, e não só Big Brother com futebol, também o jornalístico com futebol, praticamente vocês verem e terem uma outra visão do que anda acontecendo no mundo do futebol e no mundo dos gamers, acima de tudo. É o que vocês curtem no canal do meu irmão aí do Mundo. Beleza? Vamos lá então, galera. Vamos lá então. Vamos começar falando dos jogos, né, do Brasil, né? O Brasil jogou 2 jogos aí pelas eliminatórias, faltam apenas 2 jogos para acabar. Uma partida muito complicada contra o Equador, né, na altitude. Depois um jogo com uma vitória sobre o Paraguai, né, que não vem bem na competição, mas uma formação tática um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado a ver do Brasil e uma nova ideia. Eu queria ouvir, né, aproveitar que vocês já ouviram de mim, né, o que eu achei, eu quero ouvir aí do meu irmão o que ele acha sobre essas novas ideias aí e o que o Brasil trouxe nesses amistosos aí, já pensando no final do ano, pensando na Copa do Mundo. Pessoal, vamos lá. Vamos começar primeiro Brasil e Equador. É um jogo difícil, sabe? Tem altitude, acima de tudo. A altitude sempre pesa muito. Eu, praticamente, já tive lá para trabalhar. Sei que, pô, falta ar. Às vezes está fazendo uma matéria, está falando, pô, falta ar. Então, tipo assim, é complicado. Para quem joga, pior ainda, porque você está correndo, correndo, correndo. Assim, o Equador tem muita vantagem nisso. O Equador faz uma ótima eliminatória. Não tem como dizer que não. O Equador, e na últimas eliminatórias, na última Copa do Mundo, não foi mal nas eliminatórias. Essa faz uma eliminatórias boas. Pô, o Tite escalou um time até que bem ofensivo, com um time novo de idade para aguentar até essa altitude. Até assim, a gente tem informações que o time tem, pô, Vinícius Júnior, todo mundo tá pedindo passagem para ser titular. Hoje é o melhor brasileiro atuando na Europa, então praticamente tinha que jogar. Do outro lado, o Rafinha, que, meu, tá consolidado na seleção, tá num time menor da Inglaterra, mas por pouco tempo provavelmente deve sair do Leeds. Até tem informações, o empresário dele é o Deco, não sei se vocês conhecem, o Deco, que é ex-jogador, jogou no Barcelona, jogou no Chelsea. O Deco praticamente já está negociando em outros locais. Pô, tenho amigos que são amigos do Deco e, pô, informação. Provavelmente ele está acertando com o Liverpool. A informação que eu dou para vocês, o Leeds fez uma proposta para mantê-lo lá. O Leeds que está praticamente deixando como patrocinador grande para bancar o clube, mas provavelmente ele deve sair, deve para um clube maior da Inglaterra, provavelmente o Liverpool. Ainda não está certo, está em negociação, mas está bem encaminhado. Mas falando, voltando ao jogo da seleção, cara, altitude, pesado. Brasil, assim, meio que consegue um gol num escanteio, que foi o gol do Casemiro, bate, rebate, o Casemiro fez o gol. Mas, assim, é um jogo que a gente não dá para avaliar muita coisa, porque pô, foi um jogo muito ativo. Depois teve jogador expulso de um lado, jogador expulso do outro. O Brasil sofre, eu falei. Olhando o lado do jogador, o jogador se preserva muito para tentar manter a posição e não correr tão errado. Só que com um a menos para os dois lados, o Equador teve primeiro, depois teve o Brasil, pior para o Brasil, porque sobra mais espaço, os caras estão acostumados com lá, com altitude, com o peso da bola, é um outro jogo, te falando, é um outro jogo, para quem não acha que não, tanto que o Equador ganha muitos pontos nessas eliminatórias, jogando em casa, é dificílimo ganhar do Equador lá, a própria Bolívia
assim, fazendo uma comparação, a Bolívia está brigando para chegar ali no quinto lugar. Muito porque joga em casa e está vencendo jogos em casa e também tem altitude lá na Bolívia, que é maior até que no Equador. Então, assim, é complicado o jogo lá. Mas o Tite armou um time, assim, tinha o Fred, o Casemiro, que é uma coisa que deve ser a base para a Copa do Mundo, dois no meio campo, abriu ali, o Felipe Coutinho foi sacrificado, jogou pouco, foi expulso, teve que ser substituído. A gente vai falar do Felipe Coutinho daqui a pouco, mas um pouco mais para frente. Mas a visão do Tite, isso sim, visão de, mais uma vez, a informação para vocês, de quem tem amigos que também trabalham na seleção lá. O Tite, pô, gosta muito do Felipe Coutinho, e o Tite, assim, viu que o time teve dificuldades para criar, dificuldades para trabalhar a bola. Foi um jogo que o Brasil não criou tanto. Na verdade, não criou nada, né, para te falar a verdade, não criou nada. Então, assim, foi um jogo bem complicado. O Brasil acabou saindo no lucro, porque teve muitos lances duvidosos, teve dois lances com o Alisson, teve, uma pressão do Equador, um pênalti que foi e não deu, mas, assim, foi um jogo, por incrível que pareça, o Brasil não jogou bem, mas eu digo não jogou bem, faltou ainda, tá bem desconectado, foi um jogo bem desconectado da seleção, um pouco longe, jogadores, óbvio, altitude, mas foi um jogo muito devagar da seleção, mas o resultado, que valeu o resultado, não perdeu. O Brasil já está na Copa, não perdeu. Mas foi bom para o Tite analisar algumas coisas. Acho que nesse exato momento é mais para o Tite analisar para fechar. Ele já tem um time base, já tem de 23, vou te dizer que ele tem ali uns 17 já prontos que ele deve levar. Eu posso dou até para vocês esses 17 depois, na frente, pode fazer isso num outro podcast nosso aqui com o meu irmão. Mas praticamente foi um jogo bem difícil e o resultado, assim, porque parece, acho que não foi justo, o Equador merecia vencer, mas o Brasil acabou se livrando e escapando dessa derrota aí. E contra o Paraguai a gente teve uma formação tática diferente, né? O Tite soltou, digamos assim, mais o time, né? Talvez por esperar um Paraguai mais defensivo, porque acho que é o grande desafio dele encontrar uma formação que ele consiga furar sistemas defensivos. E apesar, é claro, da, da fragilidade, né, que tem a seleção paraguaia, né, que o próprio Schelotto falou que é uma seleção pensando na próxima Copa do Mundo, mas o jogo talvez mostrou uma nova cara, uma nova ideia tática. Não sei o que você pensa sobre isso. Então, ali já foi um time mais um esquema que o Tite praticamente sempre adotou nos clubes e adota na seleção quando ele chegou, que é o 4-1-4-1. Que ele monta a linha de 4 atrás, normalmente. Ele tem, óbvio, ele trocou algumas peças, o Ederson, aí teve o Daniel Alves. O Daniel Alves fez uma função diferente, uma função que ele estava buscando, ele trouxe o Daniel Alves por dentro. O Daniel Alves foi praticamente um segundo volante, vou explicar por quê, porque aí ele monta a linha atrás. Com o Marquinhos, jogando ali como um defensor pelo lado direito, Thiago Silva no centro e o Alex Telles. Por que o Alex Telles do lado esquerdo? Pelo passe. Por que ele de repente não teve? Óbvio, ele também não teve o Alexandre. O Alexandre pegou Covid, acabou não jogando. Ele teve o Alex Telles aberto ali. O Alex Telles é um jogador de um bom passe. Ele se destaca nisso. Eu sou um cara que eu joguei com o Alex Telles no começo da carreira do Alex Telles. O Alex Telles sempre teve esse bom passe. Ele é um lateral assim, que ele apoia, ele não é um lateral, é um lateral que está muito no fundo, até porque ele é novo ainda, é um cara de 27 anos, novo. Então, assim, ele apoia muito, mas ele trabalha muito por trás, ele tem um bom passe. Ele lembra um pouco o Felipe Luiz. Assim, ele trabalhou isso com o Felipe Luiz um tempo na seleção. O Felipe Luiz fez muito isso também no Atlético de Madrid. E também faz isso no Flamengo. Também muito. O Felipe Luiz se destaca muito nesse trabalho de por trás, vir armando por trás, quebrar essa primeira linha. Aí tem o primeiro volante, ele tem o Fabinho. Óbvio, não teve o Casemiro praticamente tinha jogo ontem do Real Madrid pela Copa do Rei, então teve um acerto com o Real Madrid, ele pontuou o Vladimir, jogou o Fabinho. Para mim, é uma briga muito igual. Ali vai depender muito do Tite, acho que deve ser o Casemiro, até porque o Casemiro é capitão da seleção algumas vezes, tem mais tempo de seleção, então deve ser o Casemiro, mas o Fabinho entrega tanto quanto o Casemiro. Sim, uma briga muito parelha. E aí, do lado do Daniel Alves. Por que do lado do Daniel Alves? O Daniel Alves fazendo assim, entre o lado direito e o meio campo. O Daniel Alves tem essa. O Daniel Alves, hoje, pela idade, não consegue mais chegar no fundo. Não é aquele lateral que pega no fundo, faz o balanço de ir para o fundo. O
Ele vem com o Daniel Alves por dentro para ter essa armação. E ele abre o Rafinha. O Rafinha faz essa função ali. O Marquinhos joga um pouco por ali para fazer a cobertura. Então, o Marquinhos também é mais novo, tem ótima vitalidade, é um zagueiro rápido. Então, ele bota o Marquinhos ali para fazer essa cobertura do Daniel Alves. Mesmo assim, o Brasil vai sofrer. Se o Brasil pegar assim, pontas rápidas, vai sofrer. O Rafinha é esse ponta vindo buscar para fazer essa tabela com o Daniel Alves como meio com volante armador. E aí do meio, aí faz o Felipe Coutinho caindo pelo lado esquerdo, como meia pelo lado esquerdo, o Paquetá de volta, que para mim é essencial, como meia pelo lado direito. O Paquetá, assim, é um jogador de multifunções, pode jogar sem falso 9, pode jogar de ponta direita, ponta esquerda, pode ser segundo volante, pode ser o meia central, um jogador assim, de multifunções e desempenha muito bem essas funções. Tem bom passe, tem muita vitalidade, muita força física. E do lado esquerdo, Vinícius Júnior. Então, assim, ele tem o Rafinha para essa explosão do lado direito e o Vinícius Júnior com essa explosão do lado esquerdo. E o Matheus Cunha, que é o centroavante de muita força, sim, se movimenta muito. O Matheus Cunha faz esse balanço, o Matheus Cunha, o que ele vem buscar. Tem a entrada famoso Facão, né? Que praticamente não sei se vocês todos conhecem. Mas Facão é a famosa entrada rápida em diagonal. A gente faz o Vinícius Júnior de um lado e faz o Rafinha do outro. Isso assim, os dois são muito rápidos. Então, assim, até os dois pegam os dois vindo de frente. Que até o lateral, eu fui lateral, difícil. E assim, até você virar para acompanhar o cara é muito difícil. Então, o zagueiro tá saindo, você tem que entrar como lateral. Então, assim, o cara é muito mais rápido que você. Assim, por mais rápido que você seja, o atacante vai ser mais rápido. É difícil, é muito difícil. Então, assim, funcionou, tranquilo, o Felipe Coutinho entrou no jogo, foi muito bem, é um jogador que tem muita confiança. Outra informação que eu digo para vocês aí, que eu soube, ó, vocês aí do Futebol Mãe, vocês que jogam apostas, você pode apostar que o Felipe Coutinho vai estar na Copa. Não sei que tem apostas aí de Sporting Bet, em outros locais. Meu, Felipe Coutinho provavelmente vai estar na Copa. Quase certeza. Ele só não vai estar na Copa se tiver uma contusão, uma coisa assim. Se ele conseguir regularmente estar jogando o Aston Villa, com certeza ele vai estar na Copa. E assim, acho que ele, após a partida dele, eu acho que ele pode agregar sim pro Tite. Já assim, muita gente reclama, muita gente corneta, acha que não, que outros deveriam. Sim, o Rafael Veiga do Palmeiras poderia ter uma oportunidade, que eu acho que o Rafael Veiga atua ali numa faixa parecida com o Felipe Coutinho. Sim, vem 2, 3 anos muito bem de Atlético Paranaense, de Palmeiras agora, muito bem. Poderia ter uma oportunidade, acho que o Tite poderia dar uma oportunidade nesses últimos jogos. Mas o Felipe Coutinho provavelmente deve estar na Copa. Então, assim, entregou bem o Paquetá, fez bem a função, assim, não teve grande destaque, mas ele entrega muito bem a função, ele é um jogador muito pro time, assim, hoje em dia, a gente sempre diz isso, né? Jogadores operários pro time. Eu, quando joguei, era um operário, nunca fui um craque, assim, que ia lá e resolvia jogo, mas era um bom operário. Sim, um bom operário, hoje em dia, resolve o time. Se você tem, assim, um time de 11 jogadores, você tem 7 ou 8 bons operários, você tem 4, 3 ou 4, que assim, pode ser que não sejam craques. Cara, você tem um time ótimo e competitivo para disputar as competições. Isso eu digo porque a Itália foi campeã da Eurocopa com operários, não tem um grande craque, mas são muito bons operários. Portugal foi campeão da última Eurocopa, mesma coisa. A França já tem mais craques. A Alemanha, quando ganhou do Brasil aqui no 7-1, atípico 7-1, também era time de operário, mas operários de muito alto, muito bons jogadores. Então, assim, o Paquetá é muito bom operário, muito bom mesmo. E tá assim, o time fluiu. E tem o Neymar ainda. Aí todo mundo pergunta, onde vai entrar o Neymar? Onde vai jogar o Neymar? Essa é a pergunta. Aí eu transfiro para vocês, para vocês dizerem quem vocês tirariam para jogar o Neymar. O Neymar seria a posição de vocês. A pergunta eu deixo para vocês. Inclusive, é uma coisa que eu até falo que dependendo da situação de um jogo, às vezes você não precisa nem do Neymar jogar. Às vezes você pode aproveitar para descansar ele em uma partida, uma eventual terceira partida de fase de grupos, que você talvez não precise forçar, você pode aproveitar até para poder, por conta de ser um torneio muito rápido, às vezes a recuperação física conta muito, né, se a gente for considerar.
É o caso da Croácia, né, que parece que por conta de prorrogações, né, prorrogações jogou um jogo a mais, né, do que a França na final da Copa do Mundo. A gente viu como faltou perna. Só para a gente poder fechar esse ponto de seleção, que você tocou num ponto interessante. Falou aí de alguns jogadores, né, por exemplo, falou do Coutinho, mas você falou do Rafael Veiga. Onde você acha, talvez, que jogadores... porque o pessoal gosta muito de jogadores do Brasil, né, jogadores que jogam nos seus clubes e tal. Quais jogadores você acha que, de clubes brasileiros, tem uma chance real, assim, de brigar por uma vaga? Porque, por exemplo, a gente tem o Arana, que é um jogador que acredito que pode ainda estar nessa briga, mas ele, por conta do próprio sucesso do Atlético Mineiro, ele não foi muito testado, né, na seleção principal. Talvez a mesma coisa do Hulk. Quem você acredita que pode, talvez, ser testado, pode ter uma oportunidade, eventualmente, aí nos próximos amistosos, nas próximas datas, aí, nos pouco tempo que tem ainda, para tentar carimbar uma vaga aí lá para o Catar? Ó, eu vou começar pela informação antes da minha opinião. Pela informação, eu sei que praticamente o Renato Augusto ainda é um cara olhado pelo Tite. O Tite gosta muito do Paulinho, que voltou agora para o Corinthians. O Paulinho tem que ter uma sequência, começar a jogar. Então, o Paulinho pode ser, de repente, tendo uma sequência, fazendo bons jogos para o Corinthians. Pode ser que, de repente, também seja testado pelo Tite. Óbvio, Guilherme Arana continua muito no radar. O Guilherme Arana não tem como. Fagner, é outro do Corinthians, entrega muito bem a função, faz muito bem a função, um cara bem olhado, até porque assim, você tem garantido lateral direito, acho que ninguém ainda. Talvez você tenha o Daniel Alves, essa é uma opinião minha, o Daniel Alves, pela liderança que exerce, é um cara que faltou muito, o Tite sempre reclama disso em 2018, que faltou aquele líder, o Daniel Alves é um líder dentro da seleção, então assim, o Daniel Alves também se manter, a mesma coisa que eu digo do Coutinho, eu digo do Daniel Alves. Se ele manter essa regularidade, está jogando no Barcelona, provavelmente pode ser que esteja na Copa. E ele fez um bom jogo contra o Paraguai, contra o Equador. Foi na média com uma seleção, não foi bem nem mal, foi, assim, foi normal. Mas contra o Paraguai fez um bom jogo, entregou bem a função. E na frente ainda tem o Fagner assim, tem muita vitalidade, o Fagner não oscila, é muito linear no Corinthians, os jogos dele, ele mantém muito ali, o nível de apresentação é muito bom dele, sempre, ele nunca cai muito, ele nunca faz um jogo muito ruim, e também, assim, nunca é o melhor da partida, ele assim, entrega muito bem a função, é muito linear, então ele também está no radar, Arana, voltamos a dizer do Arana, tem ainda, teoricamente, acho que ele pode estar de olho também Rafael Veiga, posso dizer assim, essa função de meio campista está em aberto, porque ele tem o Everton Ribeiro, jogador de muita confiança dele, ajudou muito ele, mas o Rafael Veiga cresceu muito nos últimos anos, vem entregando muito bem a função do Palmeiras, vencendo os destaques do Campeonato Brasileiro, de Libertadores, os dois nesse pique do Palmeiras, foi um dos melhores do time, então também tá no radar, e óbvio tem o Gabigol que não tem como o Pedro, porque o Pedro é um cara que ele não tem na seleção, aquele centroavante mesmo, de ficar ali parado, aquele famoso poste antigo. Então o Pedro também, assim, informação que o Pedro também ele olha. Vamos ver como é que o Pedro. O Pedro, assim, perdeu pontos, porque o Pedro poderia ter ido para as Olimpíadas e o Flamengo não liberou. E, assim, o Matheus Cunha tá muito na seleção hoje pelas Olimpíadas. Óbvio que ele troca o Hertha Berlim pelo Atlético de Madrid, vai muito bem no Hertha, e hoje está indo bem também no Atlético de Madrid. E no Atlético de Madrid, tanto que tem gente que pede ele no lugar do Soares lá, e muitas vezes ele joga o Simeone e bota ele, o Soares senta no banco. Mas, assim, visão, agora minha visão de jogador também. Assim, eu testaria assim também o Pedro. O Pedro perdeu questões, mas assim, aquele centroavante, para quem joga, para quem tá jogando, você vai jogando. Pô, como lateral, você toca num cara que é mais forte fisicamente, que segura a bola. Tem o Richarlison, né? Tem o Richarlison, tem o Everton, que é um cara que ajudou muito o Tite. Acho que o Tite deve ser convocado mais para frente. Acho que o Richarlison precisa ter ainda mais. O Richarlison vem de lesões, então o Richarlison tá voltando agora a atuar normalmente pelo Everton direto. Deve ser convocado também, mas é bom você ter um cara assim, tipo Pedro, que fica ali parado, segura a bola, para assim, muitos jogadores, assim, o meia com o Felipe Coutinho, eu joguei de meia, eu joguei de lateral.
é bom você ter esse cara para tocar, o cara segurar, você toca, você toca que vai. Você sabe que o cara vai segurar. Vai servir um pivô. Pedro, assim, acho que são esses. Acho assim, não vejo outro. O Henrique, acho mais difícil. Vem de ótimas temporadas também para o Flamengo, mas, cara, tem muito ponta bons. Tem o Antony hoje. E o seu Bruno Henrique é o mais velho. O Bruno Henrique está com 31 anos. O Brasil está meio que renovando. Pô, pra você ter uma ideia, a gente começa com Vinícius Júnior e Rafinha, que não chegam a 25 anos. Vinícius Júnior 21, o Rafinha 24. E você termina com Antony e Rodrigo, que estão também 20 e poucos anos, 21 anos. Então, assim, o Brasil está se renovando. Acho que o Henrique não. Mas acho que são esses. Do Brasil são esses. Não vejo outros nomes, mas vejo muito assim: Renato Augusto, Fagner, óbvio, Arana ainda disputando, e o Gabigol e o Everton Ribeiro. São esses que eu vejo que praticamente têm as condições de estar na Copa. O resto, acho difícil. Apesar de ter citado o Veiga, ter citado o Pedro, mas acho difícil esses caras. Bruno Henrique, mas difícil. O próprio Hulk poderia ter uma oportunidade, mas difícil também pela idade. Assim, o Tite testa outros jogadores. Tem o Gabriel Jesus, que eu não levaria, mas o Tite gosta muito, sem informação, ele gosta muito. Acho difícil. O resto do Brasil são esses. Entendi. Não, realmente acho que o lado bom é essa quantidade enorme de jogadores que a gente tem hoje, né? Estamos falando só de jogadores dentro do futebol brasileiro, né? Alguns aí, né, pelas boas campanhas com o Tite dentro do clube, dentro da seleção, podem vir aí a pintar, né? Vamos ver se voltam a pintar. A gente vai aguardar a próxima convocação, as próximas convocações aí para ver o que acontece. E por falar, a gente falou bastante de alguns jogadores do Corinthians, eu acho que vale a pena a gente destacar um pouco, talvez, uma das grandes notícias, né, dessa semana, que foi após o jogo entre Corinthians e Santos, né, onde o Corinthians começa vencendo, dentro de casa, acaba tomando a virada, e talvez o que mais chamou a atenção realmente foi pelo canto da torcida, pela saída do treinador Silvinho. E quando eu fui perguntado, né, sobre isso, numa das lives aqui que eu estava fazendo, eu falei que acho que a questão não é que está se mandando embora o Silvinho, né? A questão é que realmente não é pelo que nem falar, porque ele jogou só poucos jogos, está no estadual, o estadual não pode mandar técnico embora, mas acho que vem por todo o planejamento que o Corinthians traçou nessa ideia, né? E eu, na minha opinião, ia falando, né? Muitos jogadores, muito veteranos, que são importantes, são jogadores, né, que podem fazer a diferença, mas talvez no decorrer do jogo, quando enfrenta uma equipe mais leve, e são as maioria das equipes do Brasil, o jogo com muita intensidade acaba sentindo, e a queda de rendimento foi clara, né, no time do Corinthians, aconteceu no último jogo. E desse planejamento todo, né, de investir em jogadores mais velhos, jogadores consagrados, mas que já estão claramente fora do auge. Eu queria saber o que você pensa, né, o que você pensa desse trabalho que o Corinthians fez até agora, dessa saída do Silvinho, e que pode esperar, né, desse período todo, e o que foi esse jogo, né, contra o Santos, esse clássico lá na Neoquímica Arena. Olha, foi um jogo assim, bem atípico, assim, do que se esperava do Santos, principalmente, né? Porque o Santos é um time que está em formação, perdeu seu principal jogador dos últimos anos, que é o Marinho. Então, estreou o Ricardo Goulart, que ainda claramente está fora de forma, não fora de forma, fora de ritmo, vamos dizer assim. Precisa de mais ritmo de jogo, está atuando mais para pegar o ritmo de jogo. Vem da China, um futebol totalmente diferente do que é o futebol brasileiro. Se joga muito menos, se treina muito menos. Então, assim, já de um tempo, então, assim, foi um jogo muito atípico. E o Corinthians vem, eu não digo uma ascensão, que assim, óbvio, todo mundo contra o Silvinho desde o ano passado, já tinha ficado em quarto lugar no brasileiro, mas todo mundo contra o Silvinho. Diz que o esquema dele era ruim, que o time não jogava, que decidia eram os quatro jogadores que chegaram novos, acima da média. Então, assim, foi um jogo muito atípico. O Corinthians teve a bola, a maioria do tempo do jogo. O Santos se defendeu um pouco mais, tentando contra-ataque. E o Santos é um time novo, jovem, assim, o Ângelo, 17 anos, o centroavante, o Marcos Leonardo, faz 2 gols, tem 19 ou 20, não pode dar certeza agora, mas também é bem novo.
Aí você joga do outro lado o Lucas Braga, que é um cara que tem 25 anos, você tá faz tempo no Santos, mas é um cara novo ainda. Assim, é um time muito novo. Tem o Janocelo no meio campo novo, a Margem um pouco mais velho. É um time, assim, bem, assim, bem novo e bem... Assim, o Carille, aos poucos, vai ter que, assim, o Santos vai ter um ano de muitas, como eu vou dizer assim, muitas experiências no time profissional. Assim, tem o time de juniores, apesar que perdeu o time sub-20, que perdeu a final do Palmeiras, deve ter alguns jogadores sendo implementados, né? Porque o time era um time mais velho para São Paulo, os jogadores já quase foram na idade de 19, 20 anos. Então muitos devem jogar ali nesse time, devem fazer parte do grupo principal. Foi um jogo muito ativo. O Corinthians tem algumas falhas, o Silvinho tem uma coisa interessante, uma movimentação entre Renato Augusto e Juliano. Assim, os dois têm posição fixa, só o Duqueiroz mais fixo, mas o Juliano e o Renato Augusto mais soltos, se movimentando, busca ali, busca aqui. Assim, como se você joga secção do gamer, é a famosa que você coloca e você vai movimentando o cara ali, com videogame e tal, você vai movimentando pra lá, pra cá, é igual tabuleiro, tal, você vai movimentando igual xadrez, tipo, assim, os dois se movimentando, e isso confundiu um pouco o Santos no primeiro tempo, principalmente o Renato Augusto, que teve muito boa atuação no primeiro tempo. É um jogador acima da média. Assim, acho que errou um pouco o ponto do Corinthians, Gabriel Pereira, o ponta direita. Ele ficou muitas vezes no mano com o Felipe Anderson, que é o lateral esquerdo do Santos. Poderia ter sido mais incisivo, ter tentado mais jogadas individuais. Ele às vezes tentava o passe, até porque ele é um ponto assim. Ele é bem incisivo, mas ele é um ponto de passe. É diferente do Mosquito, assim. O Mosquito já é mais de tentar jogar individual, tipo, para dentro, tentar velocidade. Não, ele também tem a jogada individual, mas ele tenta o passe, tenta um drible ali, outro drible aqui. E do outro lado, o Roger Guedes. O Roger Guedes já é um cara mais bola no pé. Você tem que ativar o Roger Guedes com a bola no pé. O Roger Guedes é habilidoso, tenta uma tabela, se movimenta, assim. E o Corinthians não tem, o Mantuan não dá. O Corinthians não tem um centroavante, né? O Mantuan não é centroavante. É um ponta. Ele tentou funcionar nisso, depois colocou o Roger Guedes ali, mas não funcionou. E ele volta com o Jô no segundo tempo, que ajuda, porque no começo já ajuda o Jô, segura. O Jô, assim, por mais que o Jô não seja o 9 ideal do Corinthians, mas o Jô é muito forte, né? O Jô é alto, então, assim, difícil de tomar a bola do Jô, o Jô sabe fazer esse pivô, e ajuda muito quando o Corinthians sai nisso, numa jogada de pivô dele, ele vem, recebe, vai para a área, aí no bate só para ele, faz o gol, dá aquela chapada forte, faz o gol. Que eu volto a dizer, como disse no outro, que eu como jogador, quando eu era jogador, gosto desse 9, gosto desse 9 poste, que é o cara que você dá a bola e você pode ir, porque o cara vai se... O cara pode ser até, de repente, não pode ser um primor de técnica. Tem um cara super habilidoso como 9. Como, de repente, é um Ronaldo Fenômeno, vamos dizer assim. Mas é um cara que vai segurar a bola. Você pode dar no cara e ir, porque, assim, vai chegar. Você pode ir, porque a bola vai chegar um pivô, o cara vai segurar, vai tentar girar. Então, assim, ajuda muito para quem vem, mas é mais rápido. E o Santos, assim, o Santos equilibrou. Aí eu digo, por que o Santos equilibrou? Porque eu acho que o Corinthians vai sofrer isso durante um ano. Intensidade do jogo. O Corinthians tem muito cara acima de 30 anos. Principalmente os principais jogadores do Corinthians estão acima de 30 anos. Até acima de 32. São novos, porra. Augusto tem 33, Juliano 31. Vai jogar o William 32, 33. O Jô 30. O Jô é um pouco mais velho, né? O Jô tem 34. Mas assim, caiu a intensidade do time do Corinthians. E aí vem o Santos, que é mais novo. O Santos começa a crescer nisso. A intensidade dos garotos, o time vai indo, vai meio que empurrando o Corinthians para trás. O Corinthians tem o Gil, que é um pouco mais velho também. O Fagner já é um pouco mais velho. O Fábio Santos não jogou o Piton. Acho que tem que ser o Fábio Santos. O Piton ser mais novo, mas o Fábio Santos, assim, faz a função mais certinha. Ali protege melhor, vai na boa. Ele também dá muita sustentação para o Roger Guedes não precisar voltar tanto, porque o Fábio Santos segura melhor na marcação. Então o Roger Guedes não precisa voltar tanto. Você tem o Roger Guedes mais descansado uma jogada individual, para jogadas de ataque. Então o Santos vai empurrando o Corinthians. E o menino é muito bom jogador, tem muita técnica esse Marcos Leonardo. Então, assim, vai ser uma boa revelação para o Santos a médio e longo prazo. Porque ele é assim, sabe segurar a bola, sabe fazer gol, sabe driblar. Assim, é bem. Se movimenta
tá melhorando a sua movimentação ali, 9. E assim, faz um belíssimo gol de empate, que ele dribla o João Vitor, que é muito bom zagueiro, dribla o João Vitor, e no segundo ele se movimenta, ele cai no ponto, uma jogada com o Ângelo traz para o meio, aí a movimentação do 9 cai ali, que isso é cobrança de treinador, para vocês, essa é a visão do campo, isso é cobrança de treinador. No que o meia ponta ou o meia traz para dentro, o 9 tem que fazer esse movimento para ir para lá, porque é o movimento volta a dizer, do facão, para você receber ou virar batendo, ou de repente, você tentar uma jogada, alguma coisa. E ele recebe o João Vitor. Vai muito forte e acaba atropelando ele. O Santos vira o jogo. E aí o Corinthians não tem força para virar. O Corinthians já estava. Eu disse, a intensidade do Corinthians cai muito. Acho que isso vai sofrer. Acho que assim, não é só o Silvinho que vai ter esse problema. Qualquer treinador que vier hoje vai ter esse problema no Corinthians. Vai ter que dosar isso. O Corinthians cai fisicamente depois de um tempo do jogo. Por isso que o Corinthians jogava fora de casa e sofria nisso. Por exemplo, o Corinthians ia jogar. Você vai jogar no Castelão. O campo é pesado. Já joguei no Castelão. É um campo mais alto. Fora o calor de Fortaleza, o clima ali. Então, assim, é mais pesado o campo. Isso afeta a intensidade do Corinthians. Então, o Corinthians vai ter esse problema de cair. Vai ter muitos jogos que o Corinthians vai cair fisicamente. Isso eu quero ver assim. Se o Silvio não soube dosar isso, por isso que assim, o Corinthians tinha atuações que não eram convincentes com os caras que estavam. E aí vinha muita jogada individual, às vezes o Willian resolveu, o Roger Guedes resolveu muito no ano passado, isso irritava a torcida. E foi minando ele. Ele cai assim, pela torcida. Óbvio. Todo mundo já tinha xingado com o Santo André que ganhou. Imagina contra o Santos que perdeu, jogando em casa. Meu, todo mundo começou a xingar. A diretoria não aguentou e o campo mandando ele embora. Realmente é um trabalho, é uma situação complicada. Acho que no médio e longo prazo é bem isso mesmo, né? Eu acho que e aí acaba sendo uma exposição que tem muitos treinadores interessantes hoje no Brasil que provavelmente vão explorar esse tipo de situação quando enfrentarem a equipe Sim. do Corinthians, né? E eu acho que, né, depois disso a gente pode falar talvez um pouco, a gente falou, né, do que aconteceu, né, até agora a gente falou de tudo que teve, né, que aconteceu nessa semana, né, no mundo do futebol. Vamos falar do que acontecerá, né, vamos falar um pouco do futuro e o grande acontecimento, sem dúvida nenhuma, né, para o pessoal aqui, para nós do Brasil, é o Campeonato Mundial de Clubes da FIFA, onde a gente tem o Palmeiras como representante e eu, talvez sendo uma das únicas pessoas do Brasil, fora do mundo inteiro, eu acho, fora os torcedores, que acha que o Palmeiras realmente tem uma chance legítima de ganhar o campeonato. Né? Apesar de que vai enfrentar uma equipe fortíssima, né? Uma equipe que tecnicamente é superior como o Chelsea, eu vejo o time do Palmeiras como uma equipe que tem a experiência aliada à qualidade não técnica, não superior, mas assim, os ingredientes estão ali para construir uma equipe que talvez possa fazer algo interessante, principalmente se pegar uma equipe do Chelsea despreparada para a competição, como é o que está aparentando que pode acontecer. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa situação aí desse Mundial de Clubes que a gente vai ter aí e do que pode acontecer com o Palmeiras no campeonato, que o Palmeiras busca, né, já conseguiu a conquista da Copa São Paulo, vai tentar buscar o Mundial aí para acabar de vez com as brincadeiras aí das pessoas, né, com os torcedores. Cara, vamos assim. Sorte assim, você está adiantando o processo, né? A gente tem claro, é igual agora a gente faz alusão ao Big Brother. Sim, não adianta você achar que você vai ganhar você vai entrar no Big Brother e já entra achando que você já tá famoso se você ir lá e não jogar, e não brincar, e não se divertir. Acima de tudo, jogar. Você precisa jogar. Assim, a gente tá tendo um Big Brother agora, muita gente reclama que o Big Brother tá devagar, tá muito paz e amor, que ninguém quer se comprometer, ninguém quer jogar. E o Palmeiras vai ter que se comprometer, diferente do Big Brother, mas vai ter que se comprometer. Não pode ser, o Palmeiras não pode ser planta. E o Palmeiras tem uma coisa que nenhum desses clubes que está jogando Mundial tem. O Palmeiras tem a pressão, e praticamente, com essa piadinha que fica, que o Palmeiras nunca ganhou um Mundial, o Palmeiras tem essa pressão. E assim, a torcida cobrar isso, que o Palmeiras
Eu acho assim, a torcida do Palmeiras está super satisfeita com os últimos anos do clube. Tá, o Palmeiras bem em tudo, ganhou 2 Libertadores seguidas, Copa do Brasil, só não tem um brasileiro nos anos, mas assim, tá sempre disputando, tá sempre lá em cima. A torcida tá super satisfeita com os últimos anos, os anos de Crefisa, vamos dizer assim. O Palmeiras deve ter, me engano, 6 anos, acho, 7 anos de Crefisa. Hoje os caras estão felizes da vida. Eu estaria, como palmeirense, eu estaria feliz da vida. E assim, o Palmeiras é um time, cara, hoje muito consolidado. O Abel montou um esquema muito pronto e preparado. Hoje ele está com 3 zagueiros, assim, o zagueiro pro lado esquerdo é um falso zagueiro, que é o Piquerez, mas ele perdeu o Piquerez, né? O Piquerez pegou o Covid, não foi para o Mundial, ficou no Brasil. Infelizmente, é um desfalque, provavelmente deu a jogar o Murillo. Formação, tá? Isso aí, formação. O terceiro zagueiro deve ser o Murillo. No último jogo contra o Água Santa, o Paulista, jogou o Jorge, como lateral esquerdo, mas ele voltou para a linha de 4. Mas provavelmente deva ser o Murillo, o zagueiro, o Gustavo Scarpa fazendo essa função, ali com o que está fazendo, com uma ala pela esquerda. A briga entre Marcos Rocha e Mike, mas acho que deve ser o Marcos Rocha. Marcos Rocha, assim, que entrega melhor também a função do que o Mike, apesar do Mike ter sido essencial na final da Libertadores, mas deve jogar o Marcos Rocha, a informação que estou dizendo. E aí o resto do time é o mesmo que todo mundo já sabe. Rony de falso 9, Dudu do lado, o Rafael Veiga fazendo esse balanço pelo meio, com o me fugiu o nome agora dos volantes do Palmeiras, com o Gustavo Gomes e o Luan atrás, o Everton no gol, né? E praticamente o Palmeiras tendo a mesma equipe, eu só esqueci os volantes agora, mas acabou que eu lembro não. Mas o time do Palmeiras, assim, vai provavelmente ter que saber o adversário do Palmeiras na semifinal, que joga amanhã, né? O Ali contra o Monterrey. O Monterrey é um adversário perigoso, porque o futebol mexicano é um futebol rico. Assim, as empresas que investem lá são empresas do próprio México. E são empresas assim, o México é um país assim de estabilidade econômica até que muito mais tranquilo que o Brasil. Assim, então o México, as empresas são mais consolidadas lá, investir assim, as empresas são melhores, assim, tem muitas crefisas, vamos dizer assim, no México, que investem nos clubes lá. Por isso você tem muitos jogadores caros, jogadores de seleção. Pra você ter uma ideia, o Monterrey chega para esse primeiro jogo contra o Ali, desfala o cadastro de muitos jogadores, muitos desfalques. Os caras foram jogar jogadores de seleção nessa data FIFA, né? Que não teve na Europa, não teve jogo na Europa, mas teve no México, tem muitos jogadores na seleção mexicana, na seleção do Canadá, seleções da América do Sul, que jogam ali atrás da América do Sul. Então, ele perdeu muitos jogadores, vão chegar meio que assim, meio debilitados para esse primeiro jogo. O Awali também teve jogadores na seleção da Copa Africana das Nações. Pode ser que jogadores não jogam. O goleiro, que é um dos destaques, que até enfrentou o Palmeiras, pegou o pênalti do Palmeiras. Pode ser que não jogue, porque ele foi para a final. Então, assim, você vai ter. Essa semifinal do Palmeiras é um jogo perigoso. E o Monterrey é um bom time. Não vai ter o Duvan Terreiro, que é um ponta, que é muito bom jogador, é um ponta que muitos clubes brasileiros, São Paulo tentou contratar, o Santos tentou contratar, o Grêmio ficou de olho uma época. É um ponta, machucou o joelho, tá fora, não veio pro Mundial. Mas é um muito bom jogador, pra você ter uma ideia. Os brasileiros tentaram, ele jogava no futebol colombiano, tentaram contratar ele, o preço dele era alto e o Monterrey foi lá e contratou. O Monterrey, nos últimos anos, gastou mais de 100 milhões em contratações. Então, assim, é um time perigoso. E o Palmeiras já tem uma experiência ruim contra o Tigres. E o Monterrey é um time mais preparado do que o Tigres. Assim, o Tigres jogava muito em função do Gignac, que é o centroavante francês, que foi da seleção, jogava muito em função dele. O Monterrey não. É um time assim mais equilibrado em todos os setores. Então, assim, é um jogo perigoso pro Palmeiras. Mas eu acho que o Palmeiras passa. Dependendo de quem vem nessa final, se viu o Monterrey, se viu o Ali, acho que o Palmeiras passa.
E aí vai ter que trombar com o Chelsea. Assim, a gente vai falar disso, porque o jogo é só no outro final de semana, a gente pode falar no próximo podcast. Mas, assim, é um time muito sólido, Chelsea. Então, tipo assim, você não vai ver atuações assim, primorosas assim, tipo o Manchester City faz no campeonato inglês, você não vai ver do Chelsea. Mas é um time sólido, que o Tuchel deixou assim muito sólido. Tanto, passou por uma fase ruim. Se não me engano, nos últimos 8 jogos venceu 2 ou 3 só, se eu não me engano. Então, um retrospecto muito fraco nos últimos jogos. Só que teve essa parada da FIFA. E o Tuchel pôde treinar. Porque, assim, ele perdeu só 3 jogadores. Ele perdeu o goleiro, Mendy, que foi para a Copa Africana de Nações. Ele perdeu Thiago Silva, foi para a seleção brasileira. E ele perde o Pulisic, que foi para a seleção norte-americana para jogar pelas eliminatórias da CONCACAF. Então ele conseguiu treinar e os jogadores descansarem. E assim, titular é o Thiago Silva e o Mendy, óbvio. Assim, o time consegue, ele pode poupar o Thiago Silva numa semifinal, porque do outro lado ele pega o ele pode poupar o Thiago Silva e ter o Thiago Silva inteiro numa final. E exemplo para o Mendy e para o Pulisic nem é titular. Joga com frequência, mas não é titular. Então, assim, ele conseguiu descansar o time. O Chelsea vinha numa batida, jogo quarta, domingo, quarta e sábado, terça e sábado, tava jogando direto. Ele já nesse final de semana, o Chelsea tem um jogo no final de semana, pela Copa da Liga Inglesa, Copa da Inglaterra, Copa da Inglesa já tá na final. Ele tá em todos os campeonatos ainda. O Liverpool é o único time em todos os campeonatos. Então, assim, é um time muito sólido. Assim, sofre pouco atrás. E tem um ataque assim, tem o Lukaku, óbvio, é o destaque, mas você tem o Mason Mount, que é muito bom jogador, tem uma ótima movimentação no meio campo. Hoje o Ziyech voltou. Vocês que jogam o Futebol Manager, vocês sabem melhor do que eu, escalam aí. Qual seria o melhor Chelsea para vocês escalados? Manda pra gente aqui pra gente saber depois. Qual que é a escalação de vocês melhor? Hoje joga o Ziyech, aí você tem tem Pulisic para jogar, Timo Werner, entendeu? Ele tem assim, ele varia muitas escalações. Ele tem variações nesse time dele. E ele é um time muito sólido. Jorginho, Kanté, ele tem o Kovacic, voltando, o Kovacic tem uma intensidade muito alta. E óbvio, a intensidade muda. Então, assim, às vezes um time europeu é melhor do que os sul-americanos pela intensidade. Às vezes não é nem nome, às vezes até equivale o jogo. Mas a intensidade dos caras é diferente da intensidade dos brasileiros. Isso faz diferença no jogo. Digo isso porque, assim, aí é a visão do jogador de novo. Você joga, você vê que é diferente. Você vê que é diferente. Enfrentei os caras assim. Quando você domina a bola, o cara chega. O Felipe Luiz tem mais. Você tem uma ideia, tive uma ideia para vocês. O Felipe Luiz disse isso. Quando ele chega na Inglaterra, ele sai do Atlético de Madrid, consolidado, e vai pro Chelsea. E ele fala assim, cara, no primeiro jogo assim, diferença brusca da intensidade do jogo. Então, assim, pode ser que o Chelsea, a final, o Chelsea não vai querer perder. O Chelsea também não tem esse título. Assim, óbvio que o Chelsea, se perder, não muda muita coisa. Se o Chelsea perder, o Tuchel não vai balançar. Como o Abel também não vai balançar se perder, jamais. Assim, o Chelsea vem mais leve do que o Palmeiras. Os outros times né, vêm mais leve do que o Palmeiras para esse Mundial. O Palmeiras vem um pouco mais sobrecarregado, não vem pesado. Jamais. O Palmeiras, falei, o Palmeiras tá de bem com a vida, com a sua torcida e de bem com a vida nos últimos anos de competições dele. Mas ele tem mais essa pressão do que o Chelsea. E assim, o Chelsea consegue ter a bola. Ó, vai ser um jogo que o Palmeiras gosta muito. O Palmeiras chegando na final, deve dar a bola pro Chelsea, jogar mais fechado, esperando um contra-ataque. Mas assim, o Chelsea sabe jogar com a bola. E assim, e o Lukaku, esse jogo é difícil separar o Lukaku. É muito difícil conseguir. Então, assim, é um time muito consolidado em todos os setores. Muito sólido. Praticamente muito sólido. As linhas muito parelhas, muito juntas. O time se movimenta muito. A linha de 3 vira a linha de 5. Essa linha de 3, às vezes, esse lateral vem para o meio. Às vezes, uma das vezes pode vir o Rudiger. Apoia muito o Rudiger. Às vezes vira um lateral pelo lado esquerdo. Um zagueiro pelo lado esquerdo. Às vezes vira um lateral, empurrando, teoricamente. Hoje deve jogar o
o espanhol do lateral esquerdo, ele empurra esse espanhol para lateral esquerdo, ele vai ter o tio que é inglês, pode ser que volte também, ele conseguiu recuperar os caras, então assim, vai estar mais descansado. Marcos Complicado. Alonso? Marcos Alonso, isso, Marcos Isso. Alonso. Assim, é complicado. Um jogo complicado, Palmeiras chegando na final. Assim, não digo que o Chelsea vai ganhar certeza, vai golear, acho que não. É que o Palmeiras também é um time muito sólido. Então, é um jogo bom, de duas equipes assim, muito parelhas como jogam, mas óbvio, a intensidade do futebol inglês nem se compara à intensidade do futebol brasileiro. E além disso, os jogadores também são melhores do lado do Chelsea do que do Palmeiras. O Palmeiras tem bons jogadores também. Mas o Chelsea é favorito, mas assim, é de futebol, 90 minutos. Às vezes o Palmeiras se supera e consegue a vitória. Como o Corinthians se superou em 2012, o São Paulo se superou em 2005, contra o Liverpool. Assim, nos últimos anos é que assim, tá muito longe. No Mundial de Clubes, os times sul-americanos que chegam para fazer a final, ou até o Tigres do México, que enfrentou o Bayern, até outros times, vai enfrentar os times europeus. A diferença é muito grande, é muito brusca. Mas nunca diga nunca. Você acha que talvez que a diferença que a gente tem nesse ano, nesse Mundial, imaginando realmente, porque assim, é o que eu acho que a semifinal é o jogo por conta do nervosismo, né? Acho que qualquer time brasileiro que chega, a gente valoriza, né, muito esse título como sendo talvez o título definitivo para uma campanha, para um trabalho. Você acha que talvez o fato do desse talvez essa força que o Palmeiras traz, essa sequência de títulos, essa sequência de jogos importantes, talvez seja o momento em que você tenha. É óbvio que a disparidade é muito grande entre um time e outro, mas talvez você ache que talvez seja o ano em que nós temos a menor disparidade. Você acha que desde a conquista do Corinthians, né, que foi a última, né, ou em algum outro momento você acha que teve algum jogo, algum confronto em que a diferença entre a equipe europeia e o adversário da final foi menor do que o que a gente pode ver eventualmente nessa final entre Palmeiras e Chelsea. Eu falo isso porque eu acho que talvez que essa diferença seja a menor, não é gigantesca, mas talvez seja a menor dos últimos tempos, é o que abre a possibilidade para uma disputa, para o Palmeiras ter talvez uma chance legítima aí de conseguir alguma coisa. Claro que vai depender de vários aspectos. Olha, é assim, é assim, é um pouco complicado, cara. Assim, é que o Palmeiras vem muito sólido nos últimos anos. Então, assim, você tem essa, essa esperança que esse ano chegue um pouco menos desnivelado esse jogo. O jogo acontecer, óbvio, voltando a dizer, assim, no final, é um jogo difícil de passar o Monterrey ou ao Ali, dependendo de quem passe, é um jogo chato pro Palmeiras. Mas, cara, é assim, o Chelsea, você não vê os outros clubes que chegaram, você via sempre grandes craques nesses times. Por exemplo, o Bayern no último ano, você via o Lewandowski fazendo gol igual águia e o Bayern, assim, anos-luz na frente. Aí os outros anos você viu o Real Madrid com o Cristiano Ronaldo, o Barcelona que tinha Messi, você via. Então, você via essa diferença. Desse você vê um Chelsea, você não vê um grande destaque assim no Chelsea, você vê o Lukaku, que é um grande nome, é o grande centroavante, um dos grandes, né, centroavantes. Você tem o próprio Lewandowski, você tem o Haaland, também no futebol europeu. O Lukaku também está nessa briga. Mas é aquela história. A Nora Liga, é igual o Big Brother. Big Brother, no primeiro paredão, tava saindo da Nayara Azevedo. Ah, vai sair na era, vai sair na área. E saiu outra pessoa. Eu não saiu na Nayara. Ela tá lá no jogo até agora. Tá aos trancos e barrancos, todo mundo diz que ela é chata, que ela é chata, que ela é chata. Tá ficando. Então, assim, não dá pra saber do jogo. O jogo é muito imprevisível. Óbvio que, tipo, tem essa diferença. Esse é um jogo que o Palmeiras gosta. O Palmeiras gosta de ser atacado e jogar no contra-ataque. O Palmeiras tem essa facilidade. O estilo do Abel, a maioria dos seus jogos é isso. É ter a transição rápida.
marcar forte, rouba a bola e tem a transição rápida com o Rony na frente, com o Dudu, bola do Rafael Veiga, entendeu? Ele tem essa, tem o Zé Rafael, que tem muita força física, que chega como elemento surpresa. Então, assim, ele tem essa, ele gosta desse jogo, praticamente. Às vezes aí ele fixa apenas como primeiro volante o Danilo, mas o Danilo também é um volante que tem muito bom passe, se movimenta bem, é muito leve também como volante. Mas, assim, tem essa diferença? Tem. Mas, assim, dizer que é a menor, acho difícil, porque eu digo, o Chelsea também é muito sólido. Assim, o Chelsea sofre poucos gols. O Chelsea é um time de muito competitivo, vamos dizer assim. E o Chelsea, assim, acho que o Tuchel vai levar muito isso de olho no Mundial, de olho na Champions. Tipo, tá chegando um pouco logo. Assim, ele volta do Mundial de Clubes, ele tem, se eu não me engano, 2 semanas, ele joga o, o, as oitavas de final contra o Lille, da Champions League. Ele tem a final contra o Tottenham, da Copa da Liga Inglesa. Desculpa, contra o Tottenham não, ele eliminou o Tottenham. Ele tem a final da Copa da Liga contra o Liverpool. Jogo difícil. Ele tem o campeonato inglês, a Premier League ainda, que ele tá em terceiro lugar, mas se ele bobear, ali você tem quarto, quinto e sexto, os times colando, chegando. Então, é um jogo, assim, um jogo só, 2 jogos, assim, a chance mínima. Um jogo, tudo pode acontecer. Mas eu dizer, é igual o paredão do Big Brother. Tudo pode acontecer. Foi o que eu disse. Às vezes a pessoa que você está achando que vai sair, não sai. Dou exemplo do paredão passado. O Gil do Vigor, todo mundo dava que o Gil do Vigor ia ganhar. Pô, o Gil do Vigor vai ganhar, o Gil do Vigor vai ganhar, o Gil do Vigor vai ganhar. É o mais carismático, é o que todo mundo gosta. Ele e a Juliette na final, não sei o quê. O Gil do Vigor, cara, saiu antes. Não chegou nem na final. Sim, o público votou numa coisa diferente. Sim. O público é o Palmeiras. O Palmeiras pode querer uma coisa diferente. Essa é a alusão que eu faço. Óbvio, tem uma diferença menor. Sim, porque eu disse, o Chelsea não é aquele time que tem aquele cara que assim, pô, esse cara é dificílimo. Tem o Lukaku, óbvio, volto a dizer, que eu acho assim, é o principal destaque, que é dificílimo marcar o Lukaku, dificílimo, tem muita força física, tem explosão, sabe fazer gol, sabe sair da área para armar, assim, muito completo como 9. Volto a dizer, por isso que eu gosto, quando eu jogava, eu gostava desse 9. Você toca nele, pô, você toca no Lukaku, você pode ir, vai te segurar. Você pode ir embora. Porque ou o Lukaku vai tirar, vai fazer o gol, ou se o Lukaku não fazer o gol, você xinga o Lukaku, ou o Lukaku vai girar e vai te pôr na cara do gol pra você fazer o gol. Ainda mais jogando com 3 zagueiros. Assim. Pô, fui lateral muito tempo. Adoraria ter o Lukaku. Adoraria ter o Lukaku no meu time. Assim, joguei uma época, pô, tive o grafite. Assim, o grafite começando lá na Matonense. O grafite, desculpa, eu começando, o grafite terminando, parando de jogar bola. Assim, o grafite. Cara, dava no grafite, o grafite é magrelão, o grafite não é um Lukaku, não é forte, o grafite é alto, é esguio, assim, magro. Mas aquele magro, falta magro, segurava. Eu tocava no grafite e ia. E no grafite, na época, eu joguei com o Nilson. Teve o Nilson, assim, poucas pessoas vão lembrar. O Nilson também jogou no Palmeiras. Teve do Palmeiras 93, 94, naquela época do Palmeiras, época áurea também do Palmeiras da Parmalat. Pô, você tava no Nilson já é mais forte, era grandão, assim, o Nilson tecnicamente não era um primor. Mas tocava no Nilson, você ia, o Nilson tinha força, conseguia girar, conseguia te tocar. Assim, é. Tem uma diferença menor? Tem, mas eu ainda acho que assim, Palmeiras achar que assim, tava bater de igual para igual, difícil. O Flamengo, assim, o Flamengo conseguiu fazer um jogo legal pro Liverpool. O Flamengo jogou, teve a bola, por muito tempo, o Flamengo tem mais posse de bola. O Flamengo não conseguiu agredir. Tanto que o Alisson não faz defesa no jogo. Não conseguiu agredir o Liverpool. E o Liverpool, assim, é menos sólido do que é o Chelsea atrás. É um time melhor do que é o Chelsea, assim, em nomes, mas é menos sólido. Então, assim, um jogo, é um jogo legal, interessante de se ver. Interessante de se ver, porque são duas equipes sólidas. Assim, o Chelsea sabe ter a bola, o Chelsea sabe ter paciência para trabalhar a bola, para rodar. O Chelsea não é um time assim, que se apavora. E assim, o Chelsea trabalha muito essas infiltrações por dentro com o Lukaku.
e as entradas desses dois laterais. O Palmeiras provavelmente nesse jogo deve ter linha de 5. Acho que ele deve jogar o Murillo de zagueiro e o Scarpa fechando com o Marcos Rocha, uma linha de 5, fechando. O Danilo e o Rafael fechando no meio ali. O Veiga, assim, aproveitando muito Dudu e Rony na frente, nesse jogo, teoricamente. Mas a diferença, assim, eu dou assim, 75 pro Chelsea e 25 pro Palmeiras. Assim, acho. Tem chance? Tem. Mas é difícil, cara. Difícil. Mas o Palmeiras tem chance. Como eu disse assim, Palmeiras e Flamengo, Palmeiras. E acabei acertando. E mais ou Realmente, menos. a situação não é fácil, mas é o que falou, vai ser, acho que quem ganha somos todos nós, né, que vamos acompanhar. Talvez o torcedor do Palmeiras vai ficar um pouco mais tenso, mas é o que falou, são muitas situações interessantes para a gente acompanhar, para a gente estudar, né? Sempre é um momento para a gente aprender, para a gente poder estudar. Bom, pessoal, então com isso a gente encerra, a gente fez, né, esse primeiro episódio, esse primeiro teste aí desse trabalho. Eu queria, né, como o meu irmão falou, o Vitor falou aí, né, para vocês aí, né, deixarem sempre nos comentários aí, falarem, né, das sugestões do que vocês acharam legal, falar das ideias, achar o que vocês acham que a gente pode falar, que a gente pode trazer, o que vocês acharam legal a gente falar sobre, porque a gente sempre vai trazer, né, nossa ideia qual que é trazer não só o olhar que você está acostumado a ver, né, que você vê aí no seu programa esportivo, você vê que você ouve, né, alguém falar. A gente tenta trazer um pouco da ideia, né, do que a gente viveu, né, porque a gente pode viver um pouco, né, essa vida, né, a gente viveu essa vida, a gente vê esse negócio. Então a gente pode trazer um pouco do que a gente viu lá de dentro e um pouco do que a gente também gosta, que a gente também gosta de estudar muito, né, o jogo. Então a gente tenta trazer esse outro panorama um pouco diferente. Eu vou deixar para o meu irmão fazer umas últimas palavras, mas eu já vou pedindo para você deixar o like, né, se inscrever e continuar acompanhando, né, o canal. Confere a sua inscrição, né, que às vezes o YouTube tira a inscrição, e compartilhe também o vídeo. Fala aí, Vitor, que você dá uma despedida aí, pessoal, e se quiser falar alguma coisa aí do que você passou, enfim, fica aí você encerrar aí, tá bom? Chama. Obrigado aí, pessoal. Espero que vocês gostem aí desse nosso primeiro podcast, analisando numa visão assim de campo, falando, vou trazer informações para vocês, não só assim, muito de entretenimento também, não só futebol, mas também no mundo dos games. Vou trazer sempre essas novidades para vocês. Adorei muito esse bate-papo aí com meu irmão, com vocês. Espero que vocês curtam muito. Mandem mais uma vez, digam um like aí, curtam a gente aí. E acima de tudo, monta aí, faz um jogo aí, Palmeiras e Chelsea aí no jogo de vocês, no game de vocês. Traz pra gente fazer depois, pra gente até fazer uma comparação, se vocês quiserem, a gente faz uma comparação no dia do jogo. O Palmeiras faz o jogo de vocês, a gente analisa, faz uma comparação do que foi igual, do que foi diferente, do que é parecido, faz sua escalação, mais uma vez, aí traz sugestões pra gente sobre temas, o que vocês querem ouvir, o que vocês querem saber, assim, de tudo. Porque, acima de tudo, a gente vai sempre trazer para vocês essa visão, não só disso, de campeonatos estaduais, campeonato europeu, de tudo, nosso de games também, entretenimento em si. Pô, se quiser que a gente comente, o que vocês quiserem, a gente está comentando aqui, acima de tudo, visando sempre vocês, que é o que a gente faz, o programa é para vocês, para atrair sempre vocês com o melhor conteúdo e a melhor informação acima de tudo. Obrigado, bom descanso para todos, saúde acima de tudo e até o próximo programa, beleza? Chama! Valeu, galera. Um abraço.